Bom dia, primeiro ano, ou boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje não estive presente na escola, né? Nem na parte da manhã, nem na parte da tarde. E aí eu gravei esse videozinho aqui pra gente fazer alguns comentários a respeito da VG3. Lembra que nós trabalhamos o conteúdo da VG3 durante toda a etapa? Lembra, não lembra? Tenho certeza que lembra. Não lembro não, professora, eu não anotei. Pois é, então pode procurar aí que anotou, porque falei para todo mundo anotar, né? Então a gente vai só recapitular aqui. O conteúdo já está escrito e postado lá no Escola Web. E hoje eu vou falar aqui com vocês um pouquinho para a gente relembrar, porque a semana foi muito pesada aí, né? Preocupando com a mini ONU. Acredito que hoje vocês estão bastante eufóricos, né? Ainda teve o Jogo do Brasil, então eu acho que o professor estando aí para falar com vocês ajuda. Aí você assiste na escola e assiste em casa. Chega em casa, você assiste de novo. A voz da professora ficar na cabeça de vocês, tá? Então vamos lá. Lembra que a gente trabalhou sobre o glicosímetro, que é aquele aparelho que mede a glicemia capilar? Glicemia, nós já falamos o que é. Não falou, professora? Claro que falou. Falei sim, a glicemia é o que é a medida da glicose no sangue. Vou medir a glicose aonde, gente? Só se for no sangue, né? Medir ela dentro da célula. Nós não precisamos disso não, a gente mede no sangue. Então a gente faz lá aquele picozinho, corta lá uma agulhadinha na ponta do dedo, né? Por isso que a gente fala glicemia capilar, porque tem capilares nas pontas dos dedos. E avalia ali a concentração de glicose por uma unidade de sangue. Geralmente é decilitro, né? Mas isso não importa. O fato nós vimos que existem medidas, existem parâmetros, isso é dado para vocês nas atividades, né? A gente viu que normalmente nos exames de sangue nós temos a medida por decilitro, né? Miligramas por decilitro. Então, é o normal, é o esperado que alguém tenha entre 70 e 100, né? Às vezes a pessoa pode estar com 110, né, miligramas de glicose por decilitro. Então, a gente precisa entender o que acontece se eu tiver com uma variação maior ou menor. A gente vai dar diagnóstico na prova? Não, tá bom? Não vai. E aí, se na prova estiver falando que é normal a pessoa ter 150, você vai falar, olha, é normal mesmo ter 150. Você vai usar os parâmetros que estão na prova. Por que eu tô falando isso? Porque se o Enem resolve colocar algum parâmetro novo, você vai ficar preso no parâmetro que você aprendeu dentro de sala. E os parâmetros de glicemia e de hipertensão, né, da pressão arterial, elas podem sofrer mudanças em função do tempo, tá? Porque a população muda, as pessoas mudam, isso também pode mudar. Então vamos lá, o que mais que a gente tem que saber? Avaliar o glicosímetro, né? O resultado dele, com base nos dados que vão estar lá. Entender a função da insulina no metabolismo dos carboidratos. Ai, professora, mas você não falou que era açúcar? Sim, meu querido, açúcar é um carboidrato. E o carboidrato que nós estamos nos ocupando agora é quem? A glicose, tá? Açúcar, glicose, carboidrato. Todo mundo da mesma família. Por que eu me preocupo com a glicose no sangue? Porque ela provoca uma doença chamada diabetes. E essa doença é uma doença séria. Por que é uma doença séria? Não estou falando grave, né? Para poder não causar alarde. Séria porque ela é uma doença crônica. Ela ainda não tem cura. A pessoa tem que ficar tratando para sempre ali. Às vezes começa com a medicação oral, né? É muito conhecida, inclusive, a metformina. Às vezes a pessoa já começa com a insulina. O fato é que ele se torna um indivíduo, né? Aí um paciente de uma doença crônica que vai acompanhá-lo aí até a morte, tá? Não tem cura. E por que isso é importante? Porque isso traz mudanças na vida da pessoa. Mudanças que carecem, né, de orientação médica, de orientação profissional. E toda mudança na vida de uma pessoa, ela é difícil de você gasta energia, né? Aí você pensa só, mas a diabetes é só não comer doce? Não, não é tão simples assim. A gente vê as complicações, como cegueira. O que mais que a gente viu lá no rim?
insuficiência renal crônica, amputação de membros. Nós não falamos dentro de sala que muitos alunos tinham tios, avós que descobriram, amputaram e eventualmente faleceram, né? Porque é uma doença que tem um potencial grave. A gente precisa entender os hormônios que atuam na regulação da glicose. Quais são os que nós aprendemos dentro de sala? Insulina e glucagon. Sendo que esses dois hormônios, eles são antagônicos, eles exercem funções opostas. Enquanto um tira a glicose do sangue, o outro coloca a glicose no sangue. Vamos entender isso? Quando eu como, parte da glicose é utilizada para executar as minhas tarefas diárias, para estar aqui falando com vocês. Outra parte, ela é reservada. Ela é reservada aonde? No fígado. O fígado não reserva glicose nessa forma, ele reserva em outra forma, que é a forma de glicogênio. Quem é que remove o excesso de glicose do meu sangue e leva para dentro do fígado? A insulina. Quem é que traz de volta essa reserva que eu guardei lá dentro do fígado para minha corrente sanguínea? O glucagon, por isso que eles têm funções opostas, tá? Então vamos entender uma coisa. Eu não guardo glicose no sangue, porque se eu ficar com muita glicose no sangue, eu tenho o quê? Hiperglicemia, isso não é legal. Eu preciso de ser um indivíduo que é normoglicêmico, né? Tenho a glicemia normal ali. Muito bem. E aí eu comi, guardei glicose nas células, usei no meu cérebro, no meu músculo, então aqui sobrando, o que eu faço com isso? Vou deixar aqui, aí eu como de novo, aí aumenta, vai aumentando, eu como de novo, papá. Nossa senhora, não vai dar, né? Não vai dar. O que vai acontecer? A insulina fala assim, ó, chega, vai cada um de vocês para dentro do fígado. Esse tanto de glicose que eu tô vendo aqui, ó, tá sobrando, tá dando um tumulto, vai para dentro do fígado. Beleza, o fígado recebe todo mundo, só que lá dentro do fígado fala assim, ó, galera, vocês não vão ficar aqui na forma de glicose, não. Vocês vão virar glicogênio. Senta aí e fica quieto. Pronto. Insulina fez isso. Insulina recolheu todo mundo. Guardou lá dentro. Aí, acabou aqui a glicose. Deu fome, deu aquela hora, né? 11 horas. A fome danada, 11h30. Pô, mas eu vou comer só 12h20, cara. Aí, o que você faz? Ah, já vou aproveitar. Vou lá levar minha marmita pra esquentar no meio da aula da Darlene, né? Não tinha gente fazendo isso? Pode não. Tem que esperar, 12h20 você vai pôr a marmitinha pra esquentar e vai comer que horas? 12h30. Sabe por que você vai fazer isso? Porque o seu fígado vai liberar aquele estoque de glicogênio que estava dentro dele. E quem é que vai fazer isso? É o glucagon. Tranquilo? O glucagon vai lá e fala, ó, galera, pode sair aí, libera todo mundo aí porque tá faltando. Aí o glicogênio vai deixar de ser glicogênio e vai cair na corrente sanguínea na forma de quê? De glicose. E aí você vai ter energia para poder fazer suas aulinhas da tarde. Tranquilo? Tranquilo, professora. O que mais que a gente tem que saber? No final do primeiro ano, a gente tem que saber identificar o que é um vírus, o que é uma bactéria, né, do reino Monera, o que é um fungo, o que mais? O que é uma planta, o que é um animal, né? Básico isso daí. Tranquilo? E entender, gente, vírus não são considerados seres vivos, porque eles não têm metabolismo próprio. Ou tem? Não tem. Vírus não tem metabolismo próprio. O que significa isso? Significa que se eu colocar um vírus aqui em cima da mesa, ele não faz nada. Ele não tem metabolismo. Ele não é capaz de sintetizar nenhuma proteína. Vai sintetizar nada. Vai ficar lá. E isso faz alguma coisa? Não faz. É preparado, sem metabolismo, vai ficar lá. Né? Não faz. Então, o que eu preciso? De um vírus ativo. O que eu faço? Entro no corpo de alguém. Por quê? Porque lá tem célula. Sou Covid, estou aqui na mesa, acabei de deitar. Vocês leram um artigo lá para ver quanto tempo que o vírus do Covid sobrevive nos perfis de madeira, né? Ah, não vi não, professora. Então vai lá, pega o link do vídeo que eu te mandei, do texto. Aí pus lá o dedo na mucosa, dedo na mesa, mucosa, nariz, papapopopô. O que o vírus fez? Uau, achei uma célula. O que eu vou fazer? Eu vou usar a célula dessa pessoa para sintetizar a proteína. E aí ele sintetiza a proteína e ele faz o que? Ele se reproduz. Gente, viver é reproduzir. O sucesso reprodutivo de qualquer organismo se dá pela reprodução. O que é sucesso na vida? É ter filho, ter descendente. Na vida biológica que eu tô falando, né? Quem tem sucesso é quem reproduz, é a espécie que nós estamos falando. Mas eu não quero ter filho.
Não é pra ter mesmo, não. Se você não quer, você não tem. Mas eu tô falando do ponto de vista biológico. Na biologia, sucesso é quem? Quem se reproduz, aumentar o número de indivíduos da espécie. Então, mesmo que vírus não tenha reino, espécie, pipipipopopô, ele se reproduz. E aí o que ele faz? Aumenta a carga viral e passa pro coleguinha, que passa pro coleguinha. Olha que bacana isso. Professor, você está falando que o Covid é legal? Falando que o DNA é legal. Ele vai usando os nossos corpos para passar para frente. Vai usando as células para sofrer processos evolutivos, né? Que nesse caso não é bom pra gente, porque a gente fica doente em casa aqui, ó. Não é verdade? Então não é bom. Entender isso então, tá? Por que que o vírus não é vivo, não é considerado vivo? Pela maioria dos autores, né? Eu particularmente considero ele super vivo, tá? Tem DNA, pra mim tá vivo. Não é porque você não tem célula, mas isso é opinião pessoal. Se eu poderia me expressar minha opinião numa prova? Sim, desde que eu tivesse pedindo a minha opinião, né? Se não pedir essa opinião, os vírus, meu caro, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E isso significa que eles não são vivos. Por quê? Porque são parasitas? Não, porque eles não têm metabolismo próprio. Eles são apenas uma mensagem na garrafa, né? Boa analogia. A mensagem é o DNA, a garrafa é o capsídeo, são as estruturas externas, o envelope viral. Outra coisa que vocês não podem formar sem saber. A função de células do seu sangue são células básicas, como os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E aí eu já vou deixar a tarefa para vocês. Corrigir hoje a VG2 para entregar na quarta-feira. Então você pode fazer ela hoje, na segunda, apesar que hoje não vai dar, né? Porque vocês já estavam vendo o jogo e era o nosso segundo horário. Então não dá. Então é a função da aula de terça, que vocês vão estar na mini ONU. Aí vocês arrumam tempo, gente. Corrige a VG2, tá? Eu vou fazer um videozinho também com a correção da VG2 pra você tirar a dúvida. E aí você já vai estar estudando para uma questão da prova. Você precisa entender que os glóbulos vermelhos são responsáveis por transporte de oxigênio. Faltou oxigênio, o que acontece? Você fica cansado, fadigado, anêmico, né? Existem outras anemias aí, mas de modo geral a gente vai chamar de anemia. Existem outras, tá? Glóbulos brancos são as nossas células de defesa, são várias, leucócitos, monócitos, basófilos, eosinófilos, linfócitos, né? Muito bem. E as plaquetas? Plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Quando o indivíduo tem dengue hemorrágica, que é uma outra epidemia que nós já vivemos, né? Qual que é a preocupação? Com o nível de plaquetas, para avaliar se ele não está tendo uma dengue hemorrágica. Tranquilo? Muito bem. Você vai receber na sua prova também um desenhozinho lindo que a gente pesquisou, que é sobre os tipos de hemácia. A hemácia normal, que é aquela hemácia bonitinha, redondinha, bicôncava, vermelhinha, e uma hemácia de um portador de anemia falciforme. Lembra que nós discutimos por que as hemácias eram diferentes? Lembra? Foi discutido em sala. Pesquisa lá. E vocês ficaram um tempão, e eu fiquei um tempão reclamando. Não, tá faltando informação, tá faltando informação. Por quê? Porque a gente percebeu que é no esqueleto da hemácia. Uma proteína que dá estrutura para a hemácia. Como é que chama essa proteína? Hemoglobina. É a hemoglobina que determina a forma da hemácia. Parece um esqueleto, né? Ou aquelas ferragens de uma casa, né? A estrutura de ferro de uma casa. Sem aquilo ali, a casa não tem forma. Sem esqueleto não tem forma, não é verdade? Então é isso aí. Vou deixar também um vídeo para vocês, que eu acho que eu já falei aqui nessa aula, porque eu já gravei essa aula aqui tantas vezes, sobre o metabolismo dos vírus, tá? Vou deixar no link da descrição, porque vai cobrar isso, a estrutura dos vírus, com relação a ser parasita, metabolismo próprio, pipipipopopô. O que mais? Ah, e a forma de transmissão, né, gente? Vírus precisa de uma célula. Então é por isso que esses vírus que a gente vê, você vê o vírus HIV, passa de um humano para humano, de dentro do humano para dentro do outro humano. Tá dentro de célula, ele não vive fora, morre rápido. Ah, mas e o Covid, professora, pega pelo ar? O ar
Não, não é o ar contaminado com perdigotos. Porque lá no catarro da pessoa tem o quê? Célula. E lá dentro tem o quê? Vírus. Nossa, que nojo, professor. É nojento, gente, essas doenças. Doenças infecto-contagiosas a gente pega pelo catarro e pelo cocô do outro, né? Nós somos desse jeito. Vamos lá, então? Mais uma diquinha para vocês. Bactérias lindinhas, maravilhosinhas, elas são tão fofinhas, né? Elas têm membrana, tem parede, eu acho tão chique isso, ter parede celular, gente. Parede igual, quem tem parede? Planta tem parede celular, dá uma rigidez maior, uma força maior. Fungo também tem. Isso é muito legal, você tem uma parede, cara. Você tem uma parede e uma membrana celular. Aí você fala assim, e daí? E daí que quando você vai tomar antibiótico, o que vai determinar o tipo de antibiótico que você toma é se tem parede ou não. Se a bactéria é gram positivo ou gram negativo. Muitos antibióticos destroem a parede celular da bactéria, tá? Geralmente essas bactérias têm uma parede de polipeptídeo glicanos, PPB, e aí o antibiótico vai lá e destrói essa estrutura. E aí que você tem que saber para a prova que elas têm flagelos, que elas têm ribossomos, que elas têm material genético disperso no citoplasma, todo esparramado, todo bagunçado, porque elas são procariontes, né? Não são eucariontes como a gente, tem um núcleo todo organizadinho por um envelope nuclear. Identificar isso e ok. Ah, e outra coisa, né? Um DNA circular que se chama plasmídio. Ufa! Tá tudo aí. Agora é só você estudar, dedicar a tarde de segunda-feira para estudar, que vai dar bom, viu? Desejo você sucesso demais aí na Mini ONU e também na nossa prova, na nossa VG3. Já lembrando, então, vamos fechar. Corrigir a VG2, porque ela tem a ver com a prova. Assistir esse vídeo, você já tem que estar aqui se assistiu, né? Para poder fazer a revisão. E quarta-feira a gente se encontra, tá? Tá tudo tranquilo aqui, deu diagnóstico Covid, mas eu estou com sinusite. E a sinusite é que me fez ficar em casa. Já tô ficando boa já. Um abraço pra vocês, beijo, até quartinha.